Em Quem Ama Cuida, Adriana está prestes a encontrar a primeira pista concreta capaz de derrubar Pilar Brandão. Depois de anos carregando uma condenação injusta, depois de perder liberdade, amor e dignidade por causa de uma armação cruel, a mocinha finalmente verá a vilã cometer um erro grave. Um erro pequeno aos olhos de Pilar, mas enorme para quem aprendeu a sobreviver observando cada detalhe. Tudo começa em plena rua, quando Adriana percebe um carro estacionado de forma suspeita. Dentro dele está Pilar, conversando em tom discreto com um homem que Adriana reconhece imediatamente. O sangue dela parece congelar. Aquele rosto não é estranho. É o mesmo homem que apareceu na prisão para intimidá-la. O mesmo sujeito usado para plantar medo, ameaçar sua família e forçá-la a se afastar de Pedro. Escondida atrás de outro carro, Adriana prende a respiração e observa cada movimento. Pilar conversa com o homem como quem trata de negócios antigos, como quem conhece bem o tipo de serviço sujo que ele pode fazer. E naquele instante, todas as peças começam a se encaixar na mente de Adriana. Foi Pilar quem mandou esse homem me ameaçar. A revolta sobe como fogo, mas Adriana não age por impulso. Ela aprendeu, da pior forma possível, que enfrentar os Brandão sem prova é cair de novo na armadilha deles. Então fica imóvel, atenta, seguindo cada gesto, cada expressão, cada sinal entre os dois. Se Pilar controlava aquele homem, então talvez controlasse também muito mais do que Adriana imaginava. A lembrança da queda de Arthur volta como um golpe. O dia da cerimônia, o caos, a acusação, a prisão. Adriana começa a ligar os pontos, e uma suspeita terrível nasce dentro dela. E se Pilar não apenas mandou ameaçá-la, e se também esteve por trás da tragédia que tirou Arthur de sua vida e a jogou atrás das grades? Quando o homem se despede de Pilar e sai do carro, Adriana entende que não pode perder aquela chance. Ele entra em outro veículo e parte. Sem pensar duas vezes, ela entra em um táxi e manda o motorista segui-lo. O coração bate acelerado, mas o olhar permanece fixo no carro à frente. Ela sabe que está entrando em território perigoso, mas também sabe que aquela pode ser a oportunidade que esperou por 6 anos. No meio da perseguição, o celular toca. É Pedro. Adriana atende tentando disfarçar a tensão, mas ele conhece bem a voz dela. Pedro fala sobre o projeto de trabalhos voluntários, dizendo que a participação dela foi aprovada e que ainda precisam assinar alguns documentos. Mas Adriana responde rápido, sem tirar os olhos do carro suspeito. Pedro percebe imediatamente que algo está errado. A respiração dela está diferente. A voz está apertada. Ele insiste, preocupado, querendo saber onde ela está e o que está acontecendo. Então Adriana, sem conseguir esconder mais, revela: estou seguindo o homem que me ameaçou na prisão. Ele estava com Pilar. Do outro lado da linha, Pedro entra em alerta. Ele entende o risco antes dela. Avisa que aquele homem é perigoso, pede que ela pare o carro, mande a localização e espere por ele. Mas o veículo do suspeito reduz a velocidade e entra em um estacionamento vazio. Adriana sabe que, se esperar demais, pode perder a chance. Eu vou mandar a localização. Só não demora. Pedro desliga em pânico e corre para o carro. Enquanto dirige, sente um pressentimento ruim apertar o peito. Ele sabe que Adriana é corajosa, mas também sabe que Pilar não brinca quando está ameaçada. E aquele homem pode ser apenas a ponta de uma rede muito mais perigosa. No estacionamento, Adriana sai do táxi e se aproxima do suspeito. Ela não grita, não se desespera. Apenas o encara com firmeza e deixa claro que, se ele tentar fugir, chamará as autoridades imediatamente. O homem, pego de surpresa, finge não conhecê-la. Mas Adriana avança um passo e refresca sua memória, lembrando a visita que ele fez na prisão
e o recado cruel contra sua família. O homem finalmente a reconhece. O medo aparece no rosto dele. Ele implora para que ela não envolva a polícia, dizendo que está em liberdade provisória e que qualquer confusão pode levá-lo de volta à prisão. Adriana percebe a fraqueza dele e aperta exatamente onde precisa. Então fale. O que você tem com Pilar? E o que sabe sobre Arthur? Encurralado, ele admite que foi contratado para assustar Otoniel e pressionar Adriana dentro da prisão. Mas quando o assunto chega à queda de Arthur, ele nega saber quem provocou tudo. Mesmo assim, oferece uma possibilidade. Pilar ainda confia nele. Se agirem com cuidado, talvez consigam fazê-la falar mais do que deveria. Adriana entende o risco, mas também entende o valor daquela chance. A mulher que antes era caçada, agora começa a virar o jogo. Com Pedro a caminho e Pilar sem imaginar que está sendo cercada, Adriana aceita ouvir o plano. Depois de aceitar ouvir o plano do homem que um dia entrou na prisão para ameaçá-la, Adriana sabe que está pisando em terreno perigoso. Ela não confia nele. Não poderia confiar. Aquele sujeito participou da destruição da sua vida, ajudou Pilar a plantar medo e ainda tentou calá-la, usando o nome de Otoniel. Mas Adriana também entende que, às vezes, para derrubar uma cobra, é preciso fazê-la acreditar que ainda controla o veneno. O capanga entra no carro e segue para um novo destino. Adriana volta ao táxi e manda o motorista acompanhá-lo, mantendo distância. O celular ainda treme em sua mão. Pedro continua tentando ligar, desesperado, mas ela não pode parar agora. Se responder demais, pode perder o rastro. Se recuar, talvez Pilar nunca mais cometa o mesmo erro. Por fim, Adriana liga de volta para Pedro e revela o básico. O homem tem um plano e está levando-a até um lugar onde poderá arrancar alguma coisa de Pilar. Pedro fica em pânico. Para ele, aquilo é loucura. Seguir um criminoso, confiar em alguém ligado à vilã, entrar em uma armadilha sem apoio, tudo parece errado. Adriana, sai daí agora. Isso pode acabar muito mal. Mas Adriana já tomou sua decisão. A voz dela vem firme, carregada de uma coragem que nasce da dor. Eu sei o que estou fazendo, Pedro. Hoje eu vou descobrir até onde Pilar foi capaz de ir. Minutos depois, o plano começa a se desenhar. O homem aparece no apartamento de Pilar, disposto a representar o papel combinado. O que a vilã não imagina é que Adriana também está ali, escondida, depois de conseguir entrar silenciosamente com a ajuda de Edivaldo. Com o celular em mãos, ela se posiciona atrás da porta entreaberta e inicia a gravação. A respiração fica presa, o coração dispara, mas a câmera permanece firme. Pilar surge irritada ao ver o capanga dentro de sua casa. Para ela, aquele homem já recebeu o que devia receber. Não havia motivo para voltar, muito menos invadir seu espaço como se tivesse algum direito. O que você quer agora? Eu já paguei tudo o que devia. O homem dá um passo à frente e joga a isca. Diz que o primo dele, antes de morrer, deixou um recado. Afirma que viu algo importante na noite da queda de Arthur. Mais do que isso, garante que sabe quem estava envolvido e que existem provas capazes de levar tudo à mesa do delegado. Por um segundo, Pilar vacila. É quase imperceptível, mas Adriana vê. A máscara da poderosa Pilar Brandão trinca por uma fração de tempo. Logo depois, a vilã tenta recuperar a pose. Ri com desprezo, chama o homem de imbecil e lembra que ele está em liberdade provisória, como se pudesse esmagá-lo com um simples telefonema. Quem vai acreditar em você contra mim? Escondida, Adriana prende a respiração. Ela sabe que Pilar é arrogante. Sabe que a vilã se sente superior demais para imaginar que está sendo gravada. E é justamente essa soberba que pode levá-la à queda. O capanga insiste. Diz que o primo não era bobo, que deixou tudo registrado,
que sabia que Pilar estava por trás de muita coisa naquela noite. Ele pressiona, força, provoca. Quer dinheiro. Quer silêncio comprado. Quer fazer a vilã falar mais do que deveria. Pilar começa a perder a paciência. O olhar dela endurece. A voz baixa, mas fica mais perigosa. Ela se aproxima e deixa escapar uma frase que muda tudo. Não se meta nesse assunto se ainda tem amor à própria vida. Adriana sente o corpo inteiro gelar. Pilar não confessou tudo, mas confirmou que aquele assunto existe. Confirmou que há algo escondido. Confirmou que o primo do motorista sabia demais. E quando a vilã completa dizendo que ele acabou pagando caro por cruzar seu caminho, Adriana entende que tem nas mãos muito mais do que uma suspeita. A gravação continua. Cada palavra, cada ameaça, cada gesto de Pilar fica registrado. A vilã tenta encerrar a conversa, expulsa o homem de casa e finge que nada aconteceu. Mas já é tarde. Adriana viu o medo, gravou as ameaças e conseguiu a primeira peça real para levar às autoridades. Quando Pilar sai da sala, Adriana permanece imóvel por alguns segundos, tentando controlar a emoção. A vontade de confrontar a vilã ali mesmo é enorme, mas ela sabe que a justiça precisa de estratégia, não de explosão. O objetivo agora é outro: levar Pedro e o capanga até o delegado e transformar aquela gravação em uma arma legal contra Pilar. Do lado de fora, Pedro finalmente se aproxima do local, ainda tomado pelo medo de encontrar Adriana em perigo. Mas quando ela surge com o celular na mão e o olhar aceso, ele entende que algo importante aconteceu. Eu gravei, Pedro. Ela falou. Não tudo, mas falou o bastante para começarmos. E assim, a guerra contra Pilar entra em uma nova fase. Adriana já não luta apenas com lembranças e acusações. Agora, ela tem imagem, voz, ameaça e uma testemunha disposta a falar para salvar a própria pele. Com a gravação nas mãos e uma testemunha disposta a falar, Adriana e Pedro chegam à delegacia, carregando algo que a mocinha esperou por 6 anos. Uma chance real de provar que Pilar Brandão não é apenas uma mulher venenosa, mas a peça central de uma armação que destruiu a vida de uma inocente. Mas o delegado não recebe aquela acusação de braços abertos. Ele conhece o peso do caso, conhece a condenação de Adriana e sabe que apontar Pilar, uma mulher rica e influente, exige mais do que dor, suspeita ou revolta. Ao olhar para Adriana, ele deixa claro que aquela história já foi contada antes, e que para a justiça reabrir uma ferida tão antiga, será preciso algo muito forte. Pedro entende o tom da autoridade e intervém com firmeza. Ele não permite que Adriana seja tratada como alguém que está apenas repetindo uma obsessão. Para ele, a condenação dela nunca apagou a verdade. Apenas a enterrou por tempo demais. Minha cliente pagou por algo que não cometeu. O mínimo que ela merece é ser ouvida. O delegado permanece sério. Ele lembra que Adriana está em liberdade condicional, que qualquer passo errado pode levá-la de volta para trás das grades e que uma acusação sem base pode custar caro. Mas Adriana já não é a mesma mulher que um dia implorou para acreditarem nela. Agora, ela tem prova, tem coragem e tem alguém pronto para confirmar o que Pilar mandou fazer. Com o olhar firme, ela pede apenas uma chance. O caso de Arthur nunca foi resolvido. Eu não fui a culpada. E agora, nós temos alguém que pode provar. Sem alternativa, o delegado aceita ouvir a testemunha. Pedro abre a porta e o primo do antigo motorista de Pilar entra na sala com o rosto tenso, sabendo que cada palavra dita ali pode colocá-lo contra uma das mulheres mais perigosas da cidade. Ele admite que está disposto a contar tudo: os serviços sujos, as ameaças e aquilo que sabe sobre as ordens de Pilar. Antes que ele fale demais, Pedro age como advogado. Pede uma garantia.
Se aquele homem vai entregar a própria cabeça ao expor Pilar, precisa de proteção legal. O delegado observa a situação em silêncio, medindo o risco, até aceitar a proposta. Se o que você disser for sólido o bastante para reabrir esse caso, nós temos um acordo. Então o homem começa seu relato. Ele conta que seu primo, o motorista que morreu em circunstâncias estranhas, sabia muito mais do que Pilar imaginava. Segundo ele, o primo ouviu Pilar conversando com outra pessoa da família sobre a queda de Arthur. E havia um detalhe que mudava tudo. Pilar não teria agido sozinha. A revelação atinge Adriana como um choque. Durante anos ela buscou uma culpada. Agora descobre que pode existir um cúmplice escondido, alguém da própria família Brandão que ajudou a empurrar Arthur para o fim e depois deixou Adriana pagar sozinha. O delegado exige clareza. Quer nome, quer prova, quer detalhes. Mas o primo do motorista não sabe identificar o comparsa. Ele apenas afirma que eram duas pessoas e que seu primo tinha medo demais para falar abertamente. Adriana, então, tem uma ideia arriscada. Se a testemunha não sabe o nome do aliado, Pilar pode revelar. Basta ser provocada da forma certa. Basta colocá-la diante da sensação de vitória, fazê-la acreditar que está sozinha, sem câmeras, sem polícia, sem risco. O delegado reage mal de imediato. Para ele, aquilo é perigoso demais. Isso é uma loucura, dona Adriana. Um erro e a senhora volta para a prisão. Mas Pedro, conhecendo a inteligência de Adriana, discorda. Ele sabe que Pilar é arrogante, sabe que a vilã fala demais quando se sente superior e entende que essa pode ser a única chance de arrancar uma confissão completa. Depois de muita tensão, o delegado cede, mas impõe suas condições. Nada será feito no improviso. A polícia vai acompanhar tudo. Um dispositivo de escuta será escondido na roupa de Adriana, transmitindo cada palavra em tempo real. Se Pilar perceber a armadilha, a operação pode ruir. Se Adriana não conseguir fazer a vilã confessar, tudo pode se voltar contra ela. Mesmo assim, Adriana não recua. Eu esperei 6 anos por esse momento. Eu não vou falhar. Ao sair da delegacia, ela entra no carro rumo ao confronto decisivo. Pedro permanece ao lado do delegado, acompanhando o sistema de escuta e rastreamento, enquanto o medo toma conta da sala. A partir daquele momento, cada palavra dita por Pilar poderá ser a chave da liberdade definitiva de Adriana, ou a sentença que a colocará novamente em perigo. Adriana chega à mansão Brandão com o corpo inteiro em alerta, mas com o olhar firme de quem já atravessou dor demais para recuar agora. Por baixo da roupa, o dispositivo da polícia transmite cada palavra em tempo real. Na delegacia, Pedro acompanha tudo ao lado do delegado, com o coração apertado e os olhos fixos na tela. Eles sabem que aquele confronto pode finalmente libertar Adriana da sombra da mentira, ou colocá-la em risco novamente. Antes de entrar, Adriana liga para Edivaldo e pede que ele esvazie a casa. Precisa que Pilar fique sozinha. O mordomo desconfia, sente que algo perigoso está acontecendo, mas acaba cedendo. Poucos minutos depois, a mansão fica silenciosa demais. Silenciosa como uma armadilha pronta para fechar. Quando Pilar levanta os olhos e vê Adriana diante dela, o choque é imediato. O que você está fazendo aqui? Como entrou na minha casa? Adriana sorri com frieza. Ela sabe que precisa provocar a vilã, tocar no orgulho dela, fazer Pilar acreditar que continua no controle. Então responde com calma, olhando diretamente para a mulher que roubou 6 anos de sua vida. A porta estava aberta, Pilar, e parece que hoje estamos sozinhas. Pilar tenta expulsá-la, ameaça chamar as autoridades, mas Adriana dá o primeiro golpe. Fala da noite em que Arthur foi empurrado da varanda. Fala da culpa jogada sobre ela.
Fala da família Brandão usando dinheiro e influência para enterrar a verdade. Na delegacia, o delegado escuta tudo com atenção e comenta que a isca foi lançada. Pedro, tenso, acredita que Adriana sabe exatamente onde apertar. A vilã tenta fingir desprezo, chama a Adriana de louca, de desesperada, de mulher marcada pela prisão. Mas Adriana avança. Ela afirma que já sabe que Pilar não agiu sozinha, que Arthur era pesado demais para que ela desse conta de tudo sem ajuda. Essa frase atinge o ponto certo. Pilar, tomada pela soberba, começa a perder o controle. Você acha mesmo que eu me importo se você sabe? Adriana prende a respiração. A voz de Pilar muda. A máscara cai pouco a pouco. A vilã, acreditando que está completamente sozinha com a rival, admite que teve ajuda. Diz que precisava de alguém forte o bastante para garantir que Arthur não tivesse chance de escapar daquele destino. Cada palavra atravessa a linha de transmissão e chega clara à delegacia. O delegado se inclina para a frente, surpreso. Pedro fecha os punhos, tomado por alívio e revolta. Pela primeira vez, não é apenas Adriana acusando, é Pilar confessando. Mas Adriana ainda precisa de mais, precisa do nome. Quem ajudou você, Pilar? Quem fez esse trabalho sujo ao seu lado? Pilar caminha pela sala, como se estivesse saboreando uma vitória antiga. Com arrogância, confessa que se livrou de Arthur, tomou o controle da fortuna e ainda jogou a culpa na fisioterapeuta que todos estavam prontos para condenar. Ela ri da dor de Adriana, debocha dos anos perdidos, acredita que nada daquilo pode ser provado. Então Adriana sorri. Não é um sorriso de alegria. É o sorriso de quem finalmente vê a justiça chegando. Você acabou de confessar tudo diretamente para Puyá. A polícia? O rosto de Pilar muda em um segundo. A segurança desaparece. Ela olha ao redor, confusa, tentando entender de onde vem a ameaça, insistindo que as duas estão sozinhas. Mas a porta se abre antes que ela consiga reagir. O delegado entra acompanhado dos agentes. Não estão mais, dona Pilar. Cada palavra foi gravada. Pilar entra em desespero. Grita que é uma Brandão, que aquilo é uma armadilha, que ninguém pode levá-la. Mas a pose de mulher intocável acabou. As mesmas paredes que ouviram tantas mentiras, agora testemunham sua queda. E então vem a última revelação. Antes de ser levada, Pilar deixa escapar o nome do cúmplice, Ulisses. O próprio irmão ajudou na queda de Arthur. Os dois participaram da armação e permitiram que Adriana passasse 6 anos pagando por um crime que não cometeu. Adriana fica imóvel por alguns segundos. A dor é profunda, mas a vitória também. Ela olha para Pilar, sendo conduzida para fora, e entende que aquele momento não devolve os anos perdidos, não apaga o sofrimento, não cura todas as feridas. Mas finalmente abre a porta para a verdade. Pedro entra na mansão e se aproxima dela em silêncio. Não precisa dizer muito. A justiça começou. Pilar caiu. Ulisses será o próximo. E Adriana, que um dia foi tratada como culpada, agora caminha para provar ao mundo inteiro quem realmente destruiu Arthur Brandão. Agora eu quero saber a sua opinião. Pilar merece pagar sozinha? Ou Ulisses deve cair junto com ela e imediatamente? Deixe seu gostei, inscreva-se no canal e escreva nos comentários se você esperava que o cúmplice fosse ele. Continue acompanhando Quem Ama Cuida, porque a confissão foi gravada, a máscara caiu, e a família Brandão acaba de entrar no pior pesadelo de sua história.